Gente, ah, deixa eu orar e a gente começa então. Ah, Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado por nós, pelo teu amor. Nós estamos aqui celebrando o fato de que o Senhor proveu a homens a inteligência para a vacina num período caótico, Pai, num período difícil. Agradecemos porque chegou a primeira dose da vacina para vários de nós e nós estamos começando a perceber aí uma diminuição desta onda, não sabemos o que tem pela frente, mas no meio disso tudo, nós queremos reafirmar nossa fé em Ti. Nossa esperança está em Ti e somos gratos por tudo que ciência e homens podem fazer, mas nós olhamos mesmo é para Ti. Tu és a nossa esperança, Tu és aquele em quem nós buscamos esse alento, esse fôlego de vida, Pai. Queremos consagrar a Ti esse nosso período de escola dominical, enquanto queremos conhecer mais de Cristo e nos submetermos mais às verdades que o Senhor quer expressar para nós. Fala conosco nessa manhã, abençoa o nosso dia, prepara nosso coração não só para a aula, como também para o culto que teremos logo mais. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Queridos, nós temos trabalhado com a ideia de quem é Jesus a partir daquelas várias afirmações de eu sou que Jesus fez e foram registradas no Evangelho de João. Como nós já falamos lá na primeira aula, esse eu sou, Jesus fala de uma maneira mais formal, e para o judeu, para o povo judeu, era uma referência muito direta daquela situação lá em Êxodo, quando Moisés encontra a sarça ardente e pergunta quem, chegando em Israel, no Egito para dizer que Deus mandou libertar, quem que eu digo que mandou me libertar? E Deus responde, eu sou. Diga para eles que eu sou me enviou. Então, para o povo judeu, essas afirmativas, cada uma delas, são cercadas de um significado da afirmação da divindade de Jesus. Eles podiam não crer, mas Jesus deixava bem claro quem ele era. Então, nós já vimos pão da vida, luz do mundo, eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Eu vou pular dois aqui por uma razão simples. Primeiro, essa aqui, porque no culto do dia 7 de fevereiro, eu preguei exatamente sobre essa situação, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, ali naquele momento em que ele ressuscitou a Lázaro. Logo antes de ressuscitar Lázaro, Marta interpela Jesus, e Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Se não me engano, isso ainda está no nosso site, ou no nosso aplicativo, pelo menos. A próxima delas, aí eu fiquei com duas. Ou eu falo caminho, verdade e vida, ou videira verdadeira. Eu optei por falar dessa aqui, porque tentar falar das duas seria meio atropelado, né? Então, quero falar hoje, então, e com essa vou encerrar esses passos, pelo menos. Não botou vídeo, né? Eu quero falar, então, de Jesus afirmando, eu sou a videira verdadeira. Primeira coisa para nós entendermos, e eu sempre repito isso, eu sei que vocês sabem disso, mas que é muito importante nós entendermos como é que os judeus, na época, teriam entendido essa afirmativa de Jesus. Isso é fundamental para nós compreendermos como é que eu posso fazer aplicações para nós. Porque há várias coisas que Jesus falou dentro do contexto local, que foram entendidas dentro do contexto local, e que, no entanto, não são coisas naturais para nós. Então, o pessoal entende, quando você vai abordar um texto bíblico, ele tem um sentido primário. O sentido primário é aquilo que os ouvintes da época teriam entendido. Aí nós temos que fazer todo um esforço para compreender o que será que eles entenderam na época e, a partir desse entendimento, fazer aplicações para a nossa vida agora. Então, contexto cultural. Eu quero destacar aqui duas passagens. A primeira delas em Isaías, capítulo 5, versos de 1 a 7. Deixa eu abrir rapidamente lá. Isaías 5, de 1 a 7. E nós lemos assim:
Cantarei para o meu amigo seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer. O que vou fazer com a minha vinha? Derrubarei a sua cerca para que ela se transforme em pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio. Não poderá ser podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. E também ordenarei as nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. Os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. O profeta descreve a vinha, e quando ele descreve a vinha, é muito claro, primeiro, que o Senhor, e ele deixa claro quem que é a vinha logo no final, no verso 7, né? Mas ele fala que o Senhor, quem plantou a vinha, cuidou da vinha. E, obviamente, cercou e colocou uma prensa, colocou uma torre, colocou sentinelas, e, obviamente, ele esperava um fruto bom. No entanto, só teve fruto ruim. E depois de algum tempo, na parábola que o profeta escreve aqui, ele diz que essa vinha foi então abandonada. E ele deixa bem claro no verso 7 que a videira era Israel. Então, para o judeu, essa profecia da videira era muito clara. Não só clara de que a videira era Israel, mas que a videira era um exemplo de uma repreensão de Deus. Falava, Israel é a minha videira e não me deu frutos bons. Vamos olhar mais uma passagem em que isso se torna claro. Salmo 80, versos de 8 a 16. Aqui a gente lê assim: do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Você percebe a referência direta para Israel, né? Limpaste o terreno e ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pelas suas sombras, os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, os seus brotos até o rio. Verso 12. Por que derrubaste suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem suas uvas? Javalis da floresta devastam, as criaturas do campo delas se alimentam. Volta-se para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olhe e vê. Toma conta dessa videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão, perece o teu povo. Repouse a tua mão direita sobre aquele que puseste, repouse a tua mão sobre aquele que puseste à tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então, a mesma comparação, uma perspectiva um pouco diferente, mas é a mesma ideia. Que o Senhor trouxe do Egito, uma referência à libertação de Israel do Egito, e que ele cuidou da vinha. No entanto, por repreensão, essa vinha também é abandonada. No entanto, repara só o verso 17, ele termina dizendo: o filho do homem que para ti fizeste crescer. A expressão filho do homem era uma referência direta ao Messias, sempre. Então, primeira ideia, quando Jesus começou a falar, eu sou a videira, os judeus certamente lembraram de Isaías e lembraram de Salmo, que não quer dizer que eles haviam decorado tudo isso, mas essa lição já havia sido aplicada e era uma palavra de repreensão, perdão, de repreensão contra Israel. Então, primeiro, Deus cuidou, Deus protegeu, deram fruto ruim, por isso foi abandonada, mas em Salmo especialmente, ele aponta e pede para que o filho do homem que nasceu, que cresceu de ti,
sobre ele põe a tua mão. Então, o Messias estava intimamente ligado à salvação, ao resgate dessa videira. Qual que era o contexto imediato? Porque nós vamos olhar João 15, né? O que é que estava acontecendo ali em João 15, para a gente poder entender também a circunstância que os próprios apóstolos se encontravam. Primeiro, a ceia havia acabado. A ceia acontece no capítulo 13, primeiro lava-pé. Isso, lava-pé no 13, que explica várias coisas sobre a situação. Depois, Jesus fala que vai ser traído. Ele já prometeu o Espírito Santo, mas ele tem mais um alerta para os discípulos. Eles provavelmente ainda estão no mesmo local da ceia. Eles estão ali e no final eles vão sair daqui. Jesus fala no final do capítulo 14, levantem-se e vamos-nos daqui. Mas aparentemente eles ainda continuaram algum tempo lá antes de sair. E há um longo discurso que é feito nesse meio tempo. Então a gente começa no capítulo 15, João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Nós já vimos em outras vezes, quando Jesus deixa claro que ele é a nossa fonte de vida. Aliás, mais do que fonte de vida, inclusive, Jesus é a nossa vida, ele é a própria vida. Eu não só estou vivo nele, eu me movo nele, eu existo nele, como ele é a única vida. Por isso que aqueles que rejeitam a Jesus, rejeitam a própria vida. E aqueles que se conectam, e é o ponto que Jesus está fazendo aqui, quanto mais eu permaneço em Cristo, mais eu tenho acesso a essa vida, a essa transformação. E ele diz que não só eu sou a videira, mas meu Pai, Deus Pai, ele é o agricultor. E aqui remete de novo a uma ideia que para o judeu era clara, que nós precisamos absorver, que é o seguinte: o judeu não tinha, pelo menos não temos registro, dele reclamar do cuidado de Deus. Ele podia ser desobediente, ele podia ser idólatra, ele podia não se derramar diante de Deus, mas o fato evidente para o judeu é que, assim como que Deus havia cuidado de Israel, o tempo todo havia cuidado de Israel. E esse cuidado de Israel é o que Jesus apela agora quando ele fala, e meu pai é o agricultor. Então, na mente do judeu, e portanto na nossa, puxa vida, Jesus é a videira, nele está a vida, né? Nós estamos ligados, e isso tudo ficava muito claro para eles. Não só isso, mas o nosso Deus, aquele que nos tirou do Egito, cuidou de nós, e preparou a terra e afastou os inimigos, é o mesmo Deus que vai cuidar, assim como cuidou de Israel. Então, o primeiro versículo é muito claro, tem muito pouca dificuldade para nós aqui. O segundo versículo ele já começa um pouco mais difícil. Então, tem várias coisas, vamos gastar um tempo aqui nesse segundo versículo. Segundo versículo, nós lemos assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E a primeira expressão que nós precisamos entender é: quem é esse que está em mim? Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto. De novo, o princípio, o entendimento primário desse estando em mim, nesse contexto, é todo judeu. Porque para o judeu, de novo, ele não está pensando em termos de conversão, de igreja, de Israel, eles nem sequer, perdão, de gentios, eles nem sequer entendiam a realidade da igreja. Os próprios discípulos estavam ali ouvindo, e quando Jesus falou a videira, os discípulos, isso aí é Israel, e todo aquele que estando em mim, sim, claro, todo judeu. Isso para eles é evidente. Ao mesmo tempo, olha isso aqui, Romanos 2, versos 28 e 29. Romanos 2, 28 e 29. Quando Paulo escreve: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens,
mas de Deus. Então, existe no Novo Testamento claramente a ideia de que você pode fazer parte de um grupo, mas não de coração. Então, judeu não é aquele que é circuncidado apenas. Judeu não é aquele que é, de alguma maneira, inserido no corpo, ou só a circuncisão física. E esse alerta é muito presente em todo o Evangelho de João. Vamos olhar mais uma coisa aqui, por exemplo, abra comigo rapidamente, deixa eu só colocar um. Em João 8, João capítulo 8, começando no verso 31. João 8, 31, a gente lê assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Primeira coisa que para nós evangélicos hoje em dia é um pouco estranho é essa ideia de que esses eram judeus que haviam crido nele. E aí, como é que Jesus fala? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Parece que dá uma conotação de uma salvação condicional. Quer dizer, você creu em mim? Bom, continua firme, hein? Se não, então é uma coisa que nós não reagimos muito bem. Mas o problema que eu vejo aqui é que João usa a palavra crer de uma maneira diferente do que o próprio apóstolo Paulo. Para João, você pode crer mais no sentido de acreditar, mais no sentido de dizer sim, Deus existe, mas eu não entreguei minha vida para ele. Eu não estou realmente alinhado com a vontade dele. É um crer, mas não é um crer para a salvação. E por que eu afirmo isso? O mesmo texto continua, não mudam as pessoas, pode reparar, e no verso 31 diz, como eu já li, né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se você avança até o verso 45, o próprio Jesus diz de novo: No entanto, vocês não creem em mim, porque eu lhes digo a verdade. Na verdade, ele começa no 44 com palavras bem mais rigorosas. Ele diz assim: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim. Parece uma coisa de louco, né? Conversa de louco. Porque começa a passagem dizendo: Jesus falou àqueles que tinham crido nele. Passa alguns versículos, aí Jesus diz: Vocês não creem em mim. Então, o nosso entendimento é que haviam pessoas que seguiam a Jesus e acreditavam em Jesus, mas não haviam realmente entregue a sua vida para Jesus. Jesus era um milagreiro, ele dava pão para o povo, ele curava os doentes, ele dava uma série de benefícios. Mas eu deixar minha vida com ele, deixar que Jesus determine o que é certo e errado, compreender a mão dele na minha vida, não, isso aí já é diferente. E eu digo isso com o coração muito apertado, porque eu conheço, e certamente você também conhece, várias pessoas que têm essa atitude, algumas até frequentando a igreja. Se você perguntar se ele crê em Cristo, claro que ele crê em Cristo, com certeza. Aliás, vi uma pesquisa ontem, quase 90% dos jovens, adolescentes brasileiros entre 13 e 19 anos, se você perguntar quem é Jesus, quase 90% deles dizem: ele é o Filho de Deus. Não tem nenhum sentido para eles isso aí. Mas a frase é tão difundida via catolicismo, via o evangelicalismo de todo jeito, via o próprio espiritismo. Então, eles fazem uma afirmativa tremenda, mas não tem nada a ver com eles. É só o título, né? Do mesmo modo que essa pessoa fala Jesus é o Filho de Deus, ele fala, não, mas todo mundo é filho de Deus, né? Eu também sou filho de Deus. Então, é uma frase absolutamente verdadeira, profunda, radical, transformadora, mas que a pessoa usa sem parar para refletir, sem parar para afirmar aquilo. Então, voltando, o que significa estar em mim? Quando Jesus fala, aquele que está em mim, mas não dá fruto.
o estar em mim significa alguém que está próximo de mim, no caso do judeu, alguém que faz parte da nação judaica, esse era o entendimento. Talvez no nosso meio, pessoas que ou frequentam a igreja, ou estão próximas, ou até se dizem cristãs. São pessoas que diriam assim, não, eu creio em Cristo. Cristo, não, pá, Cristo é tudo para mim. Só que a minha vida cuido eu. Só que eu não paro para pensar nele. Eu não permaneço nele. Eu não continuo nele. Nós vamos voltar a falar sobre essa questão de não dar fruto. Mas primeiro precisamos identificar o que é esse fruto. Né? E depois vamos ver as consequências disso também. Então, a próxima pergunta, ainda no verso 2, né? A todo aquele que estando em mim não dá fruto. O que é esse fruto? Primeira coisa que nós precisamos tirar da mente, porque faz parte também do linguajar, da tradição evangélica, é o conceito de que fruto significa pessoas que eu levo a Cristo, conversões. Certamente, gente, levar alguém a Cristo é um fruto espiritual no sentido de algo que Deus me usou para gerar um fruto, na verdade, uma pessoa que vai viver para a eternidade com Ele. Então, é uma bênção. Eu certamente não estou querendo esvaziar o sentido do evangelismo, mas fruto, em toda a Bíblia, está muito mais ligado a mudanças de vida, transformações. Abra comigo ali em Gálatas, para compreender um, a gente tem que abrir vários outros, né? Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, aquela passagem que nós conhecemos bem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando eu falo de transformação, estava conversando recentemente com um rapaz, que é bem essa situação. Ele afirma crer em Cristo, mas tem várias áreas da vida dele que ele não quer se alinhar, não quer se submeter a Cristo. E conversando com ele, foi criado num lar evangélico, ele disse assim: não, quando chegar no dia do juízo final, sei lá, né? Vamos ver o que Deus faz. E conversando de novo com ele, foi essa semana, uma conversa bem boa no sentido que nós falamos de tudo, mas muito triste, porque no final o que ele está dizendo é: não, mas eu não, ninguém vai para o inferno por causa dos pecados, porque crente também peca. Eu falei: não, com certeza, e é triste. E aí, conforme a conversa permitiu, eu falo: cara, eu preciso dizer uma coisa para ti. Eu não vejo fruto espiritual na sua vida, o que não quer dizer que tu não é salvo. Só quer dizer que pelos frutos os conhecereis. Eu não estou vendo vida espiritual na tua vida. Agora, é só uma perspectiva, não estou dizendo que você está condenado ao inferno, só quero assim, um convertido vai dar frutos espirituais. E aí ele falou: não, mas eu sou uma pessoa honesta, eu não mato, eu não roubo, eu não... falei assim: sim, e realmente é uma pessoa com um padrão moral em vários sentidos muito corretos, em outros tantos não é. Eu falei: mas o problema para mim não é tanto o que você faz de certo, que pode ser fruto de uma boa educação, mas o fato de você não se deixar transformar. Então, fruto espiritual, mais do que a lista de coisas certas que eu faço, são as transformações que se manifestam na minha vida. Então, voltando para o versículo, diz assim: aquele que está em mim e não apresenta mudança de vida, cuja vida não muda, cuja vida continua. O que não quer dizer que, por exemplo, eu e tantos de nós, ou todos nós, com certeza, não tenhamos áreas na nossa vida que nós continuamos a lutar. E talvez cheguemos até o céu, como eu brinco, mancando. Porque são coisas que nós vamos continuar lutando com essas coisas até, em muitas delas, pela graça de Deus, teremos vitória e deixaremos o pecado para trás. E outras nós vamos ter que manter sob cuidado o tempo todo. Um grande amigo meu, o pastor Nelson, lá de Fortaleza, por muitos anos se envolveu, antes de se converter, com promiscuidade, com alcoolismo, com drogas, com tudo que você pode imaginar. Então ele teve uma vida muito devassa, muito destruída. Aí ele se converteu e a primeira atitude dele
foi justamente ir para um centro de recuperação de dependentes químicos. E passou um ano lá dentro. E ele falou para mim ainda hoje, ele conta, oh, estou há 33 anos limpo. Ele falou, tá, mas e aí, como é que é? Como é que funciona isso na sua vida? Ele falou, Daniel, se eu tomar um trago, eu vou para o bar e bebo tudo. E, cara, 33 anos depois, ele falou, com certeza. Teve algumas vezes que eu tive recaídas ao longo dessa minha vida, mais no começo, né? E eu me enganava da seguinte maneira, eu falava, não, eu vou só cheirar. Vou só cheirar assim para... Porque cheirar não é pecado, né? Não vou beber o álcool, não sei o que é que ele tomava exatamente, mas eu vou dar uma cheiradinha, estou com saudade do cheiro. Eu cheirava, pá, Daniel, vinha aquela vontade, aquelas usam o termo fissura, e eu acabava entrando na dependência de novo. Aí no meu próximo passo, depois de dar uma cheiradinha, eu falava, eu vou provar só um pouquinho. Não vou me embebedar, é só um pouquinho. Pois daí, gente, era tudo morro abaixo. Então eu tive que assumir a seguinte postura: nada é nada é nada. Gente, estive na casa dele algumas vezes, em algumas refeições eu já vi, e eu, conhecendo a história dele, né, serviram vinho na refeição. E eu olhando para ele, e ele tomando seu guaraná, tranquilo. Ele falou, não, hoje o vinho não me atrapalha. Se atrapalhasse, eu pediria e não teria vinho. Mas eu não quero nem olhar para isso. Então, o que eu quero dizer aqui é que ressaltar que frutos são transformações de vida. A gente poderia, como eu li, ler esse versículo assim: todo ramo que estando em mim e não se transforma, será cortado. Agora, vamos entender de novo essa questão: como é que alguém pode não dar fruto, estando em Cristo, próximo de Cristo que seja? Tem apenas duas possibilidades, tá, gente? Primeiro, ou ele não se converteu, não entregou sua vida a Jesus mesmo, então, de alguma maneira, ele está ali, mas não está vivo. É um ramo que já está morto. Morto porque nunca se ligou na parreira, para usar a ilustração que Jesus está fazendo. Então, ou ele não se converteu, ou então ele se converteu e vive em pecado. As únicas duas opções que existem para alguém não dar fruto. E com isso eu quero destacar um ponto que, para mim, é fundamental, que é o seguinte: o normal é dar fruto. O normal é ter sua vida transformada. O normal na vida cristã é que hoje eu ame um pouco mais do que eu amava ontem. E amanhã um pouco mais do que eu amo hoje. Se a sua luta é com falta de generosidade, que hoje eu seja um pouco mais generoso do que ontem. E amanhã mais do que hoje. Se a sua luta é com ira, que hoje você seja mais manso. Bom, vocês pegam a ideia. É claro que eu estou falando aqui. E isso é uma coisa crescente até o dia que o Senhor nos chamar para Ele. Nós continuamos nesse crescimento, nós continuamos nessa transformação. Eu imagino que para a maioria de nós que seguimos a Jesus, as maiores transformações vão ocorrer nos primeiros meses ou anos da nossa vida cristã. Mas eu desconfio também que aquelas mais profundas, aquelas mais complexas, aquelas que fazem parte da nossa criação, da nossa cultura, os pecados que são mais aceitáveis, esses vão levar mais tempo para abrir mão. Então, há um processo de transformação. Mas deixa eu avançar um pouquinho aqui. Convertidos e convencidos. Aquele que não se converteu, então, obviamente, não tem fruto espiritual. Ele pode ter mudanças assim, que eu chamo de cosméticas. Falava muito palavrão, aí entrou para a igreja, parou de falar palavrão. Ele se embriagava, aí entrou para a igreja, parou de se embriagar. Então, são mudanças superficiais. Contava as piores piadas do mundo, entrou para a igreja, parou de contar as piores piadas do mundo. Mas repara que algumas pessoas, mesmo sem entrar para a igreja, mesmo sem se converter, podem apresentar os mesmos comportamentos. Então, isso confunde. Uma pessoa que parece que está em Cristo ou não dá fruto, é possível que ele esteja vivendo só em religiosidade. Ele vem para a igreja, ele gosta do ambiente,
as pessoas são simpáticas com ele, ele aprende a cantar os nossos cânticos, ele aprende o nosso linguajar, e ele fala, pá, mas esse grupo é muito legal. Eu não sei se é conscientemente ou inconscientemente a pessoa fala, tá, eu quero esse negócio também. Eu quero participar disso aqui, porque isso aqui é legal. É um grupo legal. Eu já tive isso acontecer comigo na Conde, quando eu lembro pelo menos de uma pessoa que chegou para mim e falou, ah, que legal essa igreja, né? Como é que eu faço para fazer parte? E aí, obviamente, a primeira coisa que eu falei para ele, eu falei, olha, cara, precisa conhecer Jesus, entender salvação em Cristo. Comecei a explicar o plano de salvação, ele falou, não, 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 legal, legal, Jesus é legal, mas como é que eu faço para entrar na igreja? Ele não havia feito uma conexão. Igreja é um grupo de pessoas legais, eu quero fazer parte desse grupo. Paralelamente. É muito bom que a igreja seja um grupo legal e que seja um grupo atraente. Só que nós precisamos comunicar muito claramente o porquê que nós somos um grupo legal, porquê que o nosso grupo é atraente. Não é porque nós somos bacaninhas, mas porque nós cremos no Senhor Jesus, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque Ele é a nossa vida. Aí nós já estamos manifestando fruto ao testemunharmos das mudanças que houveram em nosso coração. Então, deixa eu pedir para você abrir duas passagens. A primeira delas, Mateus, capítulo 7. Mateus 7, 21 e 23. A gente lê assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa é uma passagem que nos traz muito temor. Eu acho que deveria trazer temor, que é assim, não é o fato de eu estar na igreja, de eu liderar um ministério, não é o fato em si de eu ter alguma função na igreja que demonstra que eu me converti. E com isso eu não quero instalar terror no nosso meio, não é terror, é temor. Mas sim, eu quero que a gente pare e pense assim, puxa vida, onde é que está a minha confiança de salvação? Eu lembro que quando eu me converti, eu fui num acampamento Palavra da Vida, e primeira noite sempre tem a campanha, a palavra evangelística, e foi feita a palavra evangelística, me convidaram para frente, e eu, incrédulo, mas cresci na igreja, meu pai era presbítero, minha mãe era líder da sociedade feminina, e na minha cabeça, quando me chamaram, falaram, não, 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 eu já, não, tá tudo certo aqui. E eu era incrédulo de novo, eu cria que havia um Deus, mas eu não havia entregue minha vida para ele. Então, eu vivia exatamente o que diz aqui. E se naquele momento Deus chegasse diante de mim, eu diria, Deus, mas meu pai é presbítero, eu sou professor da escola dominical, eu ajudo nos acampamentos de criança, eu não faço bagunça no culto, eu dava toda uma lista dos meus bons comportamentos, sejam eles quais fossem, mas não é isso. Então, essa é a primeira passagem que quero destacar. Eu quero destacar outra aqui. 2 Timóteo 3, 2 a 5. Aqui é uma passagem em que Paulo descreve homens que são terríveis, né? Deixa eu ler para vocês, a partir do verso 1. 2 Timóteo 3, a partir do verso 1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes de prazeres do que amigos de Deus. Repara bem, gente, essa lista aqui é assim, talvez uma das mais completas de pessoas que estão em desobediência, desarmonia com a vontade de Deus. Ele pega para todo lado. No entanto, olha só o verso 5. Tendo aparência de piedade ou de devoção, mas negando o seu poder. Afastem-se desses também. Então, a realidade é que existem pessoas
que talvez até ingenuamente se aproximam da igreja, se empolgam com a igreja, gostam da igreja, mas podem até afirmar que estão em Cristo, mas não tem como eles darem fruto, porque eles nunca se converteram. Paralelamente, eu diria, tem alguns outros que participam, têm uma vida errada, mas tem uma aparência de piedade, uma aparência de devoção. Então, essa é a primeira opção de alguém que diz estar em Cristo, mas não dá fruto. A segunda diferença é aquele que é convertido, mas vive em pecado e não abandona o seu pecado, não luta com o seu pecado. Esse é aquele que entristeceu o Espírito Santo. Efésios 4:30 fala disso, mas vamos dar uma olhada aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 18 e 19. Lemos assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate e mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Ele estabelece um paralelo entre fé e boa consciência. Boa consciência é uma consciência que é alinhada com a vontade de Deus, que ouve a Deus. Então ele fala, você precisa manter os dois. Por quê? Se você parar de ouvir a Deus, parar de respeitar os toques que o Espírito Santo te dá, a instrução da palavra, você pouco a pouco vai perceber que a sua fé está afundando. Você está naufragando na fé. E essa é uma experiência muito comum para cristãos que pouco a pouco começam a se afastar de Deus. Eles começam a se afastar de Deus na sua vida e logo, gente, é um ato contínuo, ele começa a duvidar. Porque o que ele está dizendo ao rejeitar a palavra de Deus, ele está dizendo, Deus, tu não é para valer na minha vida. Eu creio em ti, mas não dá muito palpite na minha vida, não se intromete muito na minha vida. Então, na verdade, ele vai diminuindo a sua fé. Eu não creio que alguém perde salvação. Então, não estou dizendo que com isso ele vai diminuindo até que ele perca a salvação. Mas a sua fé se torna inoperante, uma fé que o estabelece como filho de Deus, caso ele tenha se convertido, mas ela não afeta a sua vida. Então, obviamente, ele não vai dar fruto. O que acontece com essa pessoa? Diz que ele corta. A palavra, o verbo para cortar aqui é airô, no grego. Então, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. O que significa cortar? O que significa esse verbo airô? Em várias outras passagens ele é usado e significa diretamente levanta, remove ou tira. E eu conversei com o pessoal lá em Caxias, quando eu morava lá. O pessoal tem os parreirais, né, as videiras lá, e vocês cortam ramos que não dão fruto? E a explicação que eles me deram lá é o seguinte, não, a gente poda, às vezes se o ramo já está morto, a gente tira, né, porque ele só está atrapalhando ali, mas em geral, se é um ramo que a gente sente que é a saúde, é um ramo que a gente tem esperança, uma das coisas que a gente faz, a gente levanta o ramo e amarra ele para cima, assim, para que ele pegue melhor a luz do sol. Em casos radicais, a gente corta, poda e enxerta ele mais perto do tronco. Então, essas duas são as ações que, em geral, eles fazem para um ramo que está vivo. Às vezes tem ramo que morre por alguma razão, a gente não sabe por quê, esse aí a gente corta. Mas você não corta um ramo, porque o ramo é um elemento muito precioso que você usa em termos da sua da videira, né? E isso é muito claro, e eu quero enfatizar aqui, porque em Efésios 2, 8 e 9 diz que a nossa salvação é pela fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, o que eu acho que nós podemos ter muita tranquilidade ao entender essa primeira parte do versículo 2 é que ele não está falando de perder salvação. Mas deixa eu avançar um pouco mais. Ele está falando de corte ou enxerto, né? Talvez mais enxerto.
Bom, essa primeira parte, quem não dá fruto, em quem não há transformação. E aqui há sim um alerta muito sério para nós, que é o seguinte: Deus continua a operar transformações na sua vida? Tu percebe essa transformação na sua vida? E com isso, não estou falando de transformações radicais, mas tem havido transformação? Você tem percebido o mover do Espírito? O Espírito Santo tem tocado o seu coração, tem desafiado, tem constrangido, você tem dado passos e você tem percebido algo novo surgindo no teu coração? Eu acho que isso é muito importante porque a situação do cristão que, tendo entristecido o Espírito Santo, vive uma vida espiritual apática, é uma das mais tristes, gente. Porque ele não curte o mundo, porque toda vez que ele se envolve em pecado, o Espírito Santo constrange o seu coração, e ele não curte a sua salvação. O que ele curte é um grande medo do inferno e uma esperança de que ele vá para o céu. E se ele se converteu, realmente ele vai para o céu. Mas a vida dele nesse meio tempo é uma vida apática, triste. Não poucos cristãos com quem eu lidei, que lutavam com depressão, com várias coisas assim, estavam numa situação dessa. E com isso eu não estou dizendo que a depressão é fruto de pecado, por favor, tá? Só estou mencionando isso. Bom, graças a Deus o versículo não para aqui, ele continua e diz assim: e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, aquele que dá fruto, nós já vimos, é aquele que está em transformação. Mas a videira precisa ser podada. Conversando com o pessoal que planta uvas lá na Serra Gaúcha, eles disseram que o problema é que muitas vezes a videira começa, numa certa fase do ano, a produzir muitas folhas. E ele falou, e nós vamos começar a cortar as folhas, senão toda a energia da videira fica em produzir folhas e sustentar as folhas. Então, a gente dá uma pelada na videira, o que não quer dizer tirar todas as folhas, tá? Mas você sai cortando várias folhas para quê? Para que a videira possa se concentrar em produzir fruto. O propósito, então, da poda, final do verso 2, é para que dê mais fruto ainda. No entanto, nós estamos diante de duas circunstâncias. A primeira delas é aquele que não dá fruto, o Pai vai cortar. E aquele que dá fruto, ele vai podar. Então, cortar, vou chamar de disciplina. E a poda, eu vou deixar como poda mesmo, tá? Então, coloquei assim, ó. Como é que eu vou distinguir se esse sofrimento, se essa dor, se essa situação que eu estou passando é uma disciplina de Deus ou se Deus está me podando para que eu dê mais fruto? A primeira não ajuda muito, porque disciplina dói, poda dói. Tá? Os dois causam dor, isso aí identifica, não ajuda. Entanto, disciplina, eu estou fazendo algo errado. Já na poda, eu estou fazendo algo certo, eu estou dando fruto. Então, o fato de você estar passando por uma provação ou por uma dificuldade, por um momento de dor na sua vida, não significa necessariamente que você está fazendo algo errado. Nossa mente funciona muito assim, Senhor, veio essa tragédia na minha vida, esse problema, o que é que eu estou fazendo de errado? É bom perguntar, talvez você esteja resistindo àquilo que Deus tem te falado, talvez você não esteja obedecendo, Deus está permitindo que consequências dos seus pecados o atinjam, ou então, pode ser que você esteja fazendo algo certo, você está crescendo, você está produzindo e Deus fala, que bom, meu filho, eu quero agora te fazer produzir ainda mais. E aí virão sobre você situações de desafio, de dor, e você fala, Senhor, o que foi que eu fiz de errado? E Deus diz, não fez nada de errado. Eu quero te aproximar de mim. Eu quero que tu andes mais perto de mim. Eu quero te chamar para um nível maior de intimidade comigo. Então, no momento que você passa por uma provação, gente, primeira pergunta é, estou em pecado? Tá? Não, pelo menos o Espírito Santo não tem me indicado nenhum pecado. Claro que, gente, sempre tem alguma coisa, mas não é algo que tem nenhuma relação com essa dor. Então, o Senhor está me permitindo passar por um momento de dor. Puxa, por quê? Talvez, se a situação é de pecado,
O alvo é você se arrepender. Se tem um pecado, é fácil. Não fácil não é o termo correto. Você deve rapidamente chegar e falar: Senhor Jesus, me perdoa desse pecado. Eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero mudar. E aí você então entra nesse processo de se livrar do pecado, arrependimento. No entanto, se você não percebe o pecado, se o Espírito Santo não te mostra um pecado, o alvo então é consagração. É você dizer: Deus, não sei por que o Senhor está me mandando esse sofrimento, por que o Senhor permitiu essa doença, desemprego, relacionamento rompido, problema com alguém que eu amo, né? Mas eu vou entender que isso aqui faz parte do seu processo de limpeza na minha vida. Limpeza por quê? Porque arrependimento, gente, é abrir mão de pecado. Consagração ou poda é abrir mão de preferências. De repente você tinha na sua vida uma atividade que era muito querida para ti, não era errada, mas era muito querida, você gostava muito. E de repente Deus te fala: cara, vou te pedir uma consagração maior. Tu topa abrir mão disso para mim? E isso muitas vezes dói. Às vezes é um relacionamento, às vezes é um estilo de vida, às vezes é algo que você conquistou. Eu vejo, por exemplo, tem uma situação que me impressiona muito na história de John Wesley, grande evangelista e que mais tarde se tornou fundador da Igreja Metodista. John Wesley estava pregando nos Estados Unidos e quando ele recebe uma carta dizendo que a casa dele na Inglaterra queimou e que ele perdeu tudo. Dizem que no diário espiritual dele, onde ele anotava suas orações, ele escreveu assim: Senhor, não sei por que o Senhor resolveu queimar a sua casa que eu estava usando, mas o Senhor é rei e eu me submeto a ti. Ou seja, ele passou por uma poda, talvez aquela casa fosse preciosa para ele, não sei, não vou nem tentar imaginar, mas para ele, tranquilo, Senhor, eu aceito, eu abro mão das minhas preferências. Certamente ele gostava da casa dele, tá? Então, a disciplina vai pedir de ti arrependimento. A poda, volta e meia, vai pedir de ti uma consagração maior. E talvez abrir mão de algumas preferências, algumas coisas que são queridas para ti, mas que na perspectiva de Deus estão atrapalhando o seu processo de crescimento e transformação. Vamos avançar para versos 3 e 4, que eu quero ver se eu chego até o verso 5 nos próximos 5 minutinhos. João 15, 3 e 4. Pois vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. A expressão limpeza pela palavra refere-se justamente a esse processo de purificação, de transformação. E é muito curioso que quando Jesus faz o lava-pés, e Pedro tem aquela cena bem típica de Pedro, né? Primeiro, não lava. Bom, se você não lavar, você não tem nada a ver comigo. Tá, então lava tudo. E aí Jesus fala: não, só os pés. E aí ele usa uma expressão curiosa, ele fala: vocês já estão limpos pela palavra, mas nem todos. Porque Judas estava presente. No momento que Judas sai, é o mesmo, lembra, é o mesmo ambiente. A história é a mesma, o grupo de pessoas é o mesmo, exceto por Judas. Judas saiu. Aí Jesus agora fala assim, a palavra é a mesma que é usada lá. Vocês já estão limpos, ele não faz mais a exceção. Vocês já estão limpos, mas não todos. Não, ele fala, vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. No verso 4, a dedução é muito clara, é que a permanência gera frutos. Permanecer em Cristo vai gerar transformação. E aí a pergunta que para mim é muito importante é essa: você tem permanecido? Como é que você tem permanecido? Como é que tem sido a sua permanência? E eu vou encerrar aqui com duas observações. Nosso horário já está terminando. Primeira observação é uma expectativa. A história de Samuel nós conhecemos bem. Samuel, o profeta Eli, não ouve mais a voz de Deus.
Deus não fala mais com Eli. E, no entanto, fala com aquele jovem, ou adolescente, ou pré-adolescente, nós não sabemos, e chama Samuel. E, a princípio, Samuel não tem o costume, nunca ouviu a Deus. Mas depois, ali no verso 19 do capítulo 3, diz que Deus continuou falando com Samuel depois daquela noite. Eu quero desafiar você, assim como a mim também, para que a gente desenvolva uma expectativa de ouvir a voz de Deus. Que você levante de manhã e fala, Senhor Jesus, estou aqui te ouvindo. E aí, obviamente, você vai abrir a palavra, você vai pensar numa mensagem, você vai cantar um louvor, mas assim, desenvolva essa expectativa, fica atento. O que é que Deus está falando comigo? Isso faz uma diferença profunda no permanecer em Cristo. Porque permanecer em Cristo, há uma realidade espiritual de que eu estou em Cristo, mas há uma realidade vivencial de eu me conectar com Cristo. E se eu não estou conectado com Cristo, eu vou perder várias instruções, vários encontros que eu posso ter com o meu Salvador. Então, desenvolva uma expectativa e faça-se a seguinte pergunta: o que é que Deus está me falando hoje? O que Deus está querendo lidar na minha vida hoje? Presta atenção, olhe em volta, abre a palavra, medita sobre a palavra. E com isso eu não estou dizendo sensações, porque sensações são profundamente enganosas. Se vem uma sensação, se vem uma impressão, confirma na palavra. Se vem um impulso, tranquilo, o que a palavra diz sobre isso? Meu segundo palpite, ou dica, é justamente discernimento. Vamos olhar essa passagem, com essa nós encerramos. Hebreus 5,14 diz assim: o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Para que eu possa permanecer em Cristo, eu preciso fazer um exercício constante. E a versão antiga dizia as faculdades mentais exercitadas. Porque a palavra usada é um discernimento mental, não é um discernimento espiritual que você não sabe o que. Não. É você olhar a verdade e falar, puxa vida, isso aqui não é verdade, isso aqui é mentira. Esse discernimento ele tem que ser exercitado. Recentemente eu estava com um problema, vários de vocês me conhecem, sabem que eu volta e meia luto com amarguras. E eu estava trabalhando com madeira aqui na oficina, e começou o primeiro dia, eu comecei a ter uma série de pensamentos ruins, lembrando de coisas do passado, e depois, no dia seguinte, de novo, eu quase não queria mais trabalhar com madeira, porque quando eu trabalho com madeira é o tempo que eu tenho para pensar, para fazer várias coisas assim. Até que finalmente eu parei e falei, pá, isso é mentira. Isso aí são coisas que já foram lidadas e eu já depositei na cruz. Eu não preciso me escravizar mais a isso. Esse discernimento tão bobo, tão simples, veio por causa do exercício. Gente, a partir daí é fácil. Não é que não vem mais o pensamento, mas quando vem, eu o confronto e falo, não, isso é mentira. Não vou pensar sobre isso. Vou direcionar meu pensamento em outra direção. Isso, para mim, são duas dicas sobre permanecer em Cristo. Queridos, a gente podia continuar olhando João 15, certamente tem muito mais coisa para nós examinarmos aqui, mas nosso horário acabou. Eu queria encerrar com uma oração, senão nós vamos chegar atrasado no culto, né? Que é só mudar aí o aplicativo. Mas me permitam orar, e com isso nós vamos já encerrar o nosso tempo juntos. Agradeço aí a liderança, ao pastor Samuel, ao Rogério pelo convite, e é sempre um prazer poder compartilhar a palavra com vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é tão fiel, tão eficaz, tão confrontadora no sentido de nos libertar, de nos mostrar a verdade. Quero pedir que realmente nós possamos crescer na arte ou cultivar esse permanecer em Ti. E ao permanecer em Ti, permitir ser transformado por Ti. Então, Pai,
se há algum entre nós que ainda não se entregou completamente a Ti, faz a Tua obra, Pai. E para aqueles de nós que, se não somos todos, a grande maioria, que já estamos em Cristo, já temos uma comunhão íntima contigo, minha oração é que o Senhor continue o seu processo de poda, de transformação, de mudança nas nossas vidas. Que nós queremos glorificar o Teu nome, dando muito fruto. Eu agradeço pelos meus queridos aqui, consagro nossas vidas e peço que o Senhor também fale ao nosso coração no culto que já está para começar. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.